Graça e paz, queridos, nós estamos aqui hoje à tarde para estudarmos a Epístola de Efésios. Todas as quintas-feiras nós estamos estudando esse livro maravilhoso, a qual o Suchede disse que é a rainha das epístolas. Já estudamos o capítulo 1, que fala sobre as bênçãos de Deus, as bênçãos de Deus derramadas sobre nós, essas bênçãos das regiões celestes, essas bênçãos para a glória de Deus, essas bênçãos conquistadas através de Cristo para a glória de Deus. E nós temos a garantia do Espírito Santo lá no capítulo 1, que essas bênçãos serão concretizadas, ok? A salvação, a predestinação, a redenção. Então são muitas bênçãos lá no capítulo 1. E Paulo encerra o capítulo 1 de Efésios orando pelos Éfesos, para que eles compreendam a grandeza da riqueza de Deus, para que eles sejam iluminados. Nós chegamos no capítulo 2 do livro de Efésios, um capítulo maravilhoso que continua falando sobre as bênçãos de Deus. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Efésios fala sobre as ricas bênçãos de Deus para a igreja, que é o corpo de Cristo. Esse é o tema da carta de Efésios, né? A igreja é o corpo de Cristo. A igreja recebeu ricas bênçãos de Deus. E no capítulo 2, nós já vimos há dias atrás que do 1 ao 10 nós vemos o que Deus fez em nossas vidas através de Cristo, o grande poder salvador de Deus através de Cristo, os versículos do 1 ao 10. Primeiro nós vimos os versículos do 1 ao 3, o nosso estado antes de Cristo. Estávamos mortos, desobedientes, condenados. A partir daí então veio o grande amor de Deus, que nos amou e transformou nossas vidas pela graça, mediante a fé, e nos trouxe para Cristo para produzirmos boas obras. Nós vimos que essas boas obras não é para a salvação, mas para autenticar a nossa salvação. E hoje nós vamos ver a partir do versículo 11. Hoje, vamos ver o 11 e o 12. Vamos ver, né? A igreja é uma nova sociedade em Cristo, ok? Vai do 11 ao 22. A igreja é uma nova sociedade em Cristo. E vejam bem, Paulo trata desse assunto como uma bênção de Deus conquistada através de Cristo para a igreja. Vamos ler pelo menos os dois versículos 11 e 12, que diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se titulam incircuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então que Deus venha nos abençoar, que possamos aprender e entender que o crente em Cristo, ele vive em uma nova sociedade, em um novo povo, em uma nova geração. Tudo isso através do Senhor Jesus. Então Cristo nos deu essa rica bênção de fazermos parte de uma sociedade em Cristo, né? Uma das riquezas em Cristo é que Deus em Cristo nos trouxe para uma nova sociedade. Eu e você, crente em Cristo, fazemos parte de uma nova família, fazemos parte de um novo povo, fazemos parte de uma nova geração pela qual foi chamado por Cristo para viver uma nova vida. Lá em 2 Coríntios 5,17 diz: quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós podemos dizer, quem está em Cristo vive numa nova sociedade, porque a antiga sociedade já passou, e eis que tudo se fez novo. É isso que Paulo quer trazer para nós nessa tarde. Afinal de contas, nós somos cidadãos dos céus, fazemos parte da sociedade de Deus, não mais dessa sociedade pela qual esse mundo está aí, padecendo sem esperança a cada dia. Então nós podemos dividir em 3 pontos os versículos do 11 ao 22, né?
primeiro ponto, a sociedade em que nós vivíamos antes de conhecer a Cristo. Nós éramos o quê? Vivíamos numa sociedade separada. Segundo, a mudança de status social. Houve uma reconciliação, houve um recomeço em Cristo. E último, a nossa posição hoje, né? Nós fomos unidos em Cristo, nós vivemos uma nova vida. Então, que bênção celestial é essa que nós conquistamos? E muitas vezes nós queremos continuar vivendo na antiga sociedade. O crente jamais pode ter saudade da sua antiga vida. O crente jamais pode querer voltar ao seu antigo estilo de vida sem Cristo. Então vamos lá. A sociedade em que nós vivíamos, né? Paulo mostra para os crentes em Éfeso que eles têm que estar focados. Eles não podem, em primeiro lugar, se esquecer de onde saíram. Vocês viviam em uma antiga sociedade. Vocês viviam em um antigo regime. Vocês viviam uma vida que não agradava a Deus. Então, no versículo 11 e 12 que nós lemos hoje à tarde, Paulo fala sobre isso. Essa sociedade em que vivíamos. Irmãos, de vez em quando, nós temos que lembrar de onde saímos. Paulo está fazendo aqui a mesma coisa que fez no início do capítulo 2. Vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados, os quais viviam outrora. E agora Paulo está dizendo, olha, vocês faziam parte de uma sociedade, totalmente separada, destituída de Deus. Essa sociedade, por nome de gentios. Quem são os gentios? São todos aqueles que não eram judeus. Então, todos os povos que não faziam parte da comunidade judaica eram chamados de gentios, povos incircuncisos. Ou seja, os gentios eram conhecidos pela circuncisão. Essa circuncisão que foi uma aliança lá no Antigo Testamento, colocada por Deus e o seu povo, né? Através de Abraão, Deus instituiu a circuncisão como uma aliança entre ele e o povo de Israel. Então o povo de Israel se orgulhava dessa circuncisão como um ato religioso. Eles agora achavam que a circuncisão era tão importante quanto a adoração a Deus. E não era. A circuncisão era apenas um símbolo físico de que aquele povo pertencia a Deus. Então nós éramos chamados, nós fazíamos parte de uma sociedade que eram chamados de incircuncisos por não praticar a circuncisão. Os judeus se orgulhavam disso e nós éramos separados deles por essa razão, por não praticar a circuncisão. É claro, irmãos, que a circuncisão teve sua importância no meio do povo judeu. Ela serviu como aliança, ela serviu como um sinal, mas com relação a Deus, era apenas um ato físico, não um ato de adoração, mas um ato físico, um símbolo entre o povo judeu e o seu Deus, aquele que havia chamado, através de Abraão, Isaac e Jacó, as 12 tribos de Israel. Então nós encontramos aqui no capítulo 2, versículo 11, dizendo: portanto, lembrados outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se titulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Então, os judeus nos desprezavam. Nós não fazíamos parte dessa sociedade de judeus, éramos desprezados. Vejam bem aqui, né? Um judeu jamais, ele poderia participar de um parto de uma mulher gentia. Era desonroso para um judeu participar de um parto de uma mulher gentia. Outra coisa, era desonroso para um judeu casar com uma mulher gentia. Se um judeu chegasse a casar-se com uma mulher gentia, ele era dado como morto. Havia casos, e muitas vezes, que fazia-se o funeral simbólico daquele homem por ter se casado com uma mulher gentia. Outra coisa interessante é que para os judeus, os gentios